Bom dia a todos. Bom dia. A apresentação nossa é sobre riscos biológicos em esgotos. Primeiramente, eu peço para todos, por favor, colaborar, respeitar, não brincar, não dar risada, porque eu já tive uma experiência de uma outra sala à noite, onde quando a pessoa brinca, ela sentada aí, atrapalha quem está aqui. Assim como o meu grupo vai respeitar o grupo de vocês, espero que vocês respeitem o nosso. Tá? Isso é respeito em grupo. A gente vai iniciar o seminário com a Ana. Bom dia a todos. A gente, como ele já falou, vai apresentar o grupo sobre o seminário sobre riscos biológicos em trabalho no esgoto. Eu vou começar falando o que é o esgoto. Bom, o esgoto, a maioria sabe o que é o esgoto, mas não sabe certinho o que o esgoto pode causar. Que existem vários riscos biológicos, físicos, só que hoje a gente vai estar falando dos riscos biológicos. O esgoto, ele são as águas que são utilizadas pelas indústrias, residências, comércios, que após o uso humano vai para o esgoto cheio com toda a sua estrutura modificada. Que tem os riscos biológicos, que eu vou falar o que é risco biológico. Risco biológico são decorrentes das exposições de micro-organismos, que esses micro-organismos eles podem causar doenças nas pessoas, que são presentes nos resíduos. Quando a utilização de tratamentos aeróbios, esses podem ser dispersos no ar, esses riscos de contaminação. Esses agentes podem ser os vírus, as bactérias, os fungos e os parasitas, que a gente vai estar falando o que cada um pode causar, suas doenças e como essas doenças, a pessoa pode ser contaminada por cada um desses agentes. Obrigada. Pessoal, bom dia a todos. O tema que eu vou estar falando referente ao esgoto é justamente o que a Ana acabou de abordar, referente aí todos os micro-organismos que tem dentro das águas que são utilizadas pelas residências e indústrias. Dentro esse cronograma do esgoto, a gente está falando sobre a atividade. O profissional que está atuando ali e os contatos que ele tem referente ao manuseio quando ele está na atividade. Uma das questões que a gente levantou muito e bateu durante essa semana foi referente à exposição da atividade que ele está e quais são os riscos que está diretamente ligado à saúde perante a atividade. Dentro do que a Ana falou, né, são fungos, parasitas, bactérias e o outro, por favor, parasitas, bactérias, fungos e os vírus. Tá, a gente vai começar falando aqui com os vírus referente à atividade. Bom, pessoal, dentre milhares de vírus que tem perante a atividade, a gente destacou dois, para não ficar uma coisa muito maçante, tá? Mas são dois vírus que estão direcionados e ligados diretamente para a atividade. Um é a dengue e a febre amarela, né? A dengue ela é originária, né? Como vocês podem estar vendo, ela tem o mesmo sintoma. Os sintomas delas que apresenta perante toda a atividade quando a pessoa ela contrai, esses tipos de sintomas, né? Que são febre súbita, febre alta e súbita, dor nos olhos, dor na cabeça, dor nas juntas, falta de apetite e manchas avermelhadas pelo corpo. Então, durante a atividade desse profissional que está atuando no esgoto, se a pessoa ela não tiver uma forma de proteção adequada, ela está exposta a esse tipo de vírus
né, poder não contrair. E a gente tem os meios aqui que a gente estava pesquisando também relacionado aos sintomas, as prevenções, que isso mais para frente vai ser falado. A gente destacou aqui dois vírus, né, dentre vários que tem, como todos os outros que a gente vai estar falando em relação à bactéria, né, fungos, são milhares, são muitos agentes biológicos que as pessoas estão sujeitas, mas a gente destacou 2 de cada para vocês terem noção como que a atividade é bem complicada. O que é fungo, né? A gente vai estar denominando aqui, né, o fungo, de preferência micoses, relacionado à atividade. O que acontece? Quando esse profissional ele tá exercendo a sua função, ele tem meio de contatos, através de umidade e da água decorrente de utilização, que essa água ela está infectada com uma série de micro-organismos. Então, a má utilização do equipamento ou não a utilização desse equipamento origina-se nesse tipo de situação, no contato direto, né? O fungo ele proporciona esse tipo de situação ao trabalhador nessa atividade, né? Como vocês podem estar vendo aí, são dois tipos de situação que a gente elaborou. A gente frisou bem, não só no corpo inteiro, mas a gente procurou frisar pé e mão, que são os contatos diretos que esse profissional está ligado na atividade e tem esse contato direto. A gente vai falar um pouquinho aí também de bactérias também, né? A bactéria, o que ela está ligada também? Justamente perante a atividade, do que a gente estava te falando, são 2 riscos que o trabalhador também nessa atividade de esgoto está relacionado e está sujeito a estar acontecendo. O tétano, o que é? A gente, num próximo slide, não agora, mas a gente vai colocar um slide que a gente especificou também, não só o teto, mas como o neonatal. Ele não tem muito, quer dizer, ele não tem nada a ver, mas o que acontece? Os sintomas são os mesmos, né? Justamente relacionado à atividade. Se a pessoa ela tem um ferimento, e esse ferimento ele está diretamente com algum tipo de bactéria, um ferimento na atividade que ele estiver exercendo, algum tipo de mecanismo que esteja enferrujado, alguma coisa, ele está sujeito a pegar esse tipo de situação, pegar o tétano, né? Então a gente tem aí incentivos também que o governo sempre está atualizando aí o pessoal para estar vendo a sua carteira de vacinação, porque se eu não me engano ela é válido durante o período de 10 anos. E a doença originária também da leptospirose, que é a urina do rato, né? Que está também diretamente ligado à atividade, para quem está exercendo a função do trabalho diretamente com o esgoto. Os parasitas. Dentre também a atividade relacionada aí do esgoto, temos essa situação de parasitas também, né, que dentro dessa situação do parasita, a gente relacionou aqui a esquistossomose. O que ela é? A esquistossomose é causada por Platemiltos de classe Trematoda. Estas ocorrem em diversas regiões do mundo, sendo que o Brasil, responsável pela doença, é a Esquistossoma mansoni. Esse tem a espécie humana como hospedeiro definitivo. Caramujos de água doce ou do gênero Biofalaria, como hospedeiros. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, a esquistossomose, o que acontece? É justamente relacionado a fezes de animais, que são destinadas, se não tiver um tratamento, elas estão diretamente ligadas à rede de esgoto. Para esse tipo de profissional que está trabalhando na atividade, não só os outros que foi citado, que é o vírus, bactérias e os fungos, também tem a questão do parasitas. A pessoa que ela estiver infectada, no caso do ser humano, né, ela apresenta esses tipos de sintomas aqui, ó. Doença grave, né, o homem, só aproveitando e dando uma reforçada, a forma de contato e como que está relacionada. Doença grave transmitida ao homem pelo contato da pele com águas contaminadas. O homem doente transmite a esquistossomose através de suas fezes contaminadas em rios, lagos e açudes. Quer dizer, se não tiver um tratamento aí adequado para a rede de esgoto, justamente
relacionado à atividade, se não tiver um tratamento das empresas de uma forma adequada, o trabalhador que está destinado a esse tipo de atividade, ele está correndo o risco de pegar esse tipo de sintomas, tá? Dentro esse tipo de situação dos parasitas, ela apresenta esse tipo de situação que para que se evite, não só para quem trabalha na atividade, mas para pessoas normais no dia a dia. Então se pede, pessoal, para ter um pouco de cuidado aí, evitar banho, evitar o banho e a pesca em águas com caramujos, lave roupas no tanque, use a privada para fazer suas necessidades, lave as mãos antes de fazer suas refeições e beba água tratada. Então, assim, todas essas situações que eu passei para vocês relacionadas aos fungos, bactérias, parasitas e aos vírus, diretamente, se não tiver um meio de proteção relacionado à atividade desse profissional que está relacionado à atividade de esgoto, ele está exposto a esses riscos aqui, tá? Vou passar aqui agora o próximo tópico para o nosso amigo aqui. Bom dia a todos, sou Rafael, estudante de técnico segurança do trabalho. Vou comentar com vocês sobre legislação, o porquê de tudo isso que foi comentado meus colegas Ana e Ricardo. Aí vocês pensam comigo, o porquê de tudo isso, né? O porquê nós temos que seguir regras. E quando alguém vem comentar de legislação, o pessoal já pensa, ué, mas ele já vem falar abobrinha. Não, eu vim esclarecer para vocês o porquê existe tudo isso. O porquê temos essa prevenção com a nossa atividade que é esgoto, tá? Então, assim, eu vou começar explicando norma regulamentadora. O que é? De onde surgiu? Preciso esclarecer isso para vocês, porque isso é uma regra que tem que ser seguida, porque ela foi elaborada através de estudos, entendeu? Ela é em cima de uma lei da CLT, ela foi elaborada pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, houve uma comissão, eles sentaram, só que essa comissão, quem participou? Empregados, tá? Trabalhadores, vocês, tinham de vocês lá, e órgãos governamentais. Então, não foi uma coisa que estralei o dedo, eu gosto, eu vou criar isso, não. Foi através de estudos, e em cima de uma lei que faltou algo. Quando falta alguma coisa em alguma lei, eles lançam uma portaria. Vamos acrescentar em cima dessa lei. Então, essa portaria, ela é chamada, existe uma numeração. A numeração dela, que foi criada para NR, Norma Regulamentadora, é a 3.214, de 8 de junho de 1978. Tá? Ela foi criada em cima da lei, da CLT, todos devem conhecer, todos vocês estão registrados, é Consolidação da Lei Trabalhista. Então, essa lei é a 6.514, de 1777. Desculpa, 1977. Isso, ela foi criada em cima dessa lei, aperfeiçoando com a portaria. Entendeu? Quando a pessoa fala aperfeiçoar, vai ter uma portaria, às vezes para esclarecer algo. Desta vez, veio para o trabalhador. Ninguém faz nada por mim. Deixa eu terminar. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês perguntam que eu vou esclarecer para vocês. Tá? Não vou estar falando em valores, gente. Eu vou criar, eu vou comunicar, eu vou falar insalubridade, já vem na mente de vocês. Eu ganho certos valores. Gente, eu vou focar no final isso. Perguntem no final, tudo bem? Então eu vou continuar. Eu vou especificar a nossa NR, que é a nossa atividade de esgoto, tá? Então a NR nossa é a 15. Por quê? Porque ela pega a insalubridade. Ela tem risco biológico. A insalubridade, ela é em grau máximo. Entendeu? Então você já vê por aí, nossa, grau máximo. Grau máximo é o quê? Preocupação. Entendeu? Preocupação com os trabalhadores, que são vocês. Então a nossa preocupação aqui é visar proteger vocês. Nossa, foi criada para proteger vocês. Então, pode passar, por favor, para o outro? Pode colocar? Como eu já falei, a NR15 ela é chamada, essa NR, de atividades e operações insalubres. Tá?
Então, ela prevê uma insalubridade de 40% em cima do seu salário base. Tá? Então, o risco biológico são várias atividades, mas eu vou focar na nossa, que é esgoto. Tudo bem? Não convém ficar focando muito. A nossa atividade, ela tem um risco biológico, como foi citado pelos meus colegas. Gente, o risco está aí. A nossa atividade, você desceu para fazer atividade, gente, nós estamos expostos. O que eu devo fazer para conter isso? Medidas. Eu vou tomar minhas atitudes, certo? Eu sou um técnico, tá? Então, eu me preocupo com vocês. Só que eu sozinho posso me preocupar com vocês? Não. Entendeu? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou estar em todas as atividades com vocês? Não vou estar. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Daqui, ó, daqui até aqui, eu vou pedir que o nosso colega, você pode ler para mim, por favor? Pode ler. Mas somente o pagamento do adicional não resolve o problema da exposição do trabalhador e das doenças às quais ele pode ser exposto. É preciso tornar essa atividade mais adequada ao ponto de vista da saúde e segurança do trabalho. Vocês viram. Nós não alteramos nada da NR, tá? Não alteramos nada do que está escrito no livro. Então, a preocupação, como eu já disse, não é somente em valores. Não é em valores. Nem somente, não é em valores. Mas sim com vocês, tá? Aí entra eu, tá? Entra o técnico de segurança do trabalho. Quando vocês veem o cara chato cobrando o IPI de vocês, pode passar, por favor? Quando vocês veem o cara chato cobrando IPI de vocês, é para uma melhoria de vocês. Entendeu? Eu vou estar ali correndo atrás para aperfeiçoar o que está escrito aqui. Esta é a minha obrigação. Eles dão a minha direção. Mas quem vai concluir isso, quem vai aperfeiçoar, somos nós. Pode colocar, por favor. Eu vou dar palestras sobre riscos, eu vou dar treinamentos de métodos de como ser aplicado no ambiente de trabalho. Eu tenho 10 anos de trabalho, quer saber, eu não vou fazer esse risco hoje não. Um dia, você perde seus 10 anos. A nossa atividade é assim. Nós somos permanentes lá embaixo. Nós descemos para fazer essa atividade, nossa atividade é permanente. Eu não entro e saio. Então o risco está aí, gente. Então eu preciso da ajuda de vocês. O que eu falo quando eu vejo sem IPI? O porquê, entendeu? As roupas, elas são especiais, sem bolsos, sem dobras, sem costuras. Existe um estudo para isso. Eu vou aperfeiçoar isso para que se adeque a vocês. Eu quero a melhoria de vocês, o meu foco é esse. E eu vou deixar para encerrar a minha parte, uma frase na mente de vocês. Existe valor para a vida? Obrigado. Bom dia, novamente, meu nome é Walter, sou aluno do curso Técnico de Segurança do Trabalho, do SENAC. Complementando nosso seminário, eu vou falar sobre estatística que eu retirei pelo site da Jus Brasil, da TRT, da TST, da TST e da imprensa oficial. TRT é Tribunal Regional do Trabalho, onde você coloca processo nas empresas, ela vai para o Tribunal Regional do Trabalho. TST é o Tribunal Superior do Trabalho. É onde geralmente a gente encontra processos de jurisprudência. E a imprensa oficial nada mais é do que o nosso Diário Oficial do Estado, São Paulo. Jus Brasil é um site bastante conhecido, dá pra gente pesquisar bastante coisa sobre processos de trabalho, tá? Eu retirei essa estatística a partir da data de 1 de 2012, tá? Eu não consegui tirar 2013 porque são poucos. Então, para ter um pouco mais de estatística, eu tirei do ano passado. São diversos. Processos de insalubridade são muitos, né? Principalmente com hospital, né? Que o outro grupo vai falar. Sobre esgoto, eu encontrei 9, de milhares que existem. Encontrei 9 processos sobre insalubridade de esgoto. O trabalhador pedindo para que se pague a insalubridade para ele. Dessas 9, 2
foi deferidas pelo juiz. 2 ele aceitou a pagar a insalubridade. Ele na visão dele, teria que pagar a insalubridade sim. Tá? Então o trabalhador ganhou. 6 foi indeferida. Já eu explico para vocês o porquê que foi deferida e o porquê que não foi. Tá? E uma está em processo. Essa que está em processo foi de agosto de 2013. Eu vou mostrar depois também. Os processos deferidos, eles se deram por conta principal o não fornecimento do EPI. O não uso, não fornecimento do EPI. Fica bem claro. Eu não consegui colocar as 9 para vocês aqui. Mas fica bem claro que o que mais pesou na consciência do juiz foi o fornecimento do EPI. Foi constatado por laudo que não tinha o fornecimento do EPI, então o trabalhador ganhou. Dos 2 deferidos, um era o trabalho permanente, como pede a NR 15 anexo 14, que seja permanente para o pagamento de insalubridade. Era permanente e não tinha o fornecimento do EPI. Então o juiz não pensou 2 vezes e deu a causa para o trabalhador. O segundo não era um trabalho permanente. Teve até uma discussão no nosso grupo em relação a esse processo aqui. Um não era permanente. Não era permanente, não precisa pagar a insalubridade. Vamos seguir normas. Porém, não era oferecido o EPI para a atividade do trabalhador. É aquilo que dizem, vai do juiz para o juiz. O juiz, às vezes, ele só lê até ali. Não é permanente, não vou dar. Acabou. Chega. Ele não quer nem saber se tem EPI ou não é permanente, eu não vou dar. Só que esse juiz, ele viu que não tinha fornecimento de EPI. Então, na cabeça dele, ele foi e deu a causa para o trabalhador. O trabalhador ganhou insalubridade, mesmo não sendo um trabalho permanente. Foi até uma contradição da norma regulamentadora, que tem as brechas, né? Mas olha a importância do profissional. Se a gente também pegar o anexo e falar assim, a atividade é permanente, portanto, eu vou cuidar dela porque é permanente e ela gera insalubridade. Não é isso, nós trabalhamos com prevenção, mesmo que seja uma exposição eventual, uma exposição, tem que haver a proteção. Diz a norma que não existe o contato. Você só entra no Então, porque não é uma atividade permanente, eu não preciso zelar pela saúde do trabalhador. Então, o juiz está certíssimo nessa condenação. Claro que existe. Eu não estou preocupada com o pagamento da insalubridade. Nós estamos preocupados com a proteção do trabalhador. E essa visão, existe o agente, tem lá os agentes biológicos, eu preciso protegê-lo. Ah, mas esse agente, a exposição não é permanente, mas há exposição. Então, eu preciso bloquear esse contato, que é o que eles falaram aí, ó. Quando ele falou de medidas, ele falou que é o bloqueio do contato com o agente. Tá? Então, para mim, está certíssima a condenação, está garantido. Porque não houve a preocupação com a saúde do trabalhador. Justamente por isso pesou mais no deferimento do processo dele. Claro. Só uma pauta para a colaboração de vocês. Na opinião de vocês, o processo deferido, ele é bom ou ele é ruim para a área de segurança do trabalho? A área de segurança, para mim, vocês são para nós técnicos, né? somos técnicos de segurança do Pesa trabalho. para você. Vai pesar porque você não fez Para você é ruim. serviço. Não, para mim é bom porque eu vou ganhar. Eu sou trabalhador. É bom, eu vou ganhar. Você trabalha, ganhar. você como técnico de segurança do Mas trabalho. vocês falam, eu sou trabalhador. Não. Eu estou falando Assim como porque profissional vai trabalho. pesar Isso é uma pra mim discussão isso aí. muito importante. você como técnico de segurança do trabalho. É bom ou é ruim esse processo deferido? Lógico que é ruim. Se definiu, se deu como causa ganha, você daqui eu não apliquei a minha prevenção de lei. Eu falei. Pra mim, eu penso assim. Por que pro Vandir é boa? Não, se a questão assim, pela visão do César, com certeza. Agora, a questão de deferir é por conta assim, de abrir realmente a nossa mente de todas as condições, porque às vezes a gente, um tem uma visão e o outro tem uma outra visão. Então, às vezes a gente vê realmente um processo desse, uma penalização, a gente pode tomar atitudes diferentes para não ter o mesmo erro. Então, assim, a gente é penalizado, vê as outras pessoas serem penalizadas e então para a gente não ser futuramente artesão. Bom, na nossa área,
como técnico de segurança do trabalho, essa causa deferida é péssima. Se o juiz deferiu a causa, é porque tem falha. Certo? Se não tivesse falha, não deferiu. Deferiu e tem falha. Por isso, o nosso desenho aqui é ruim. Na nossa área, a segurança do trabalho é ruim. O trabalhador é ótimo. Ele ganhou a causa. Para ele é festa. Vai fazer até churrasco. Mas você falou com o seu serviço. Mesmo então, pagando a insalubridade. Mesmo pagando a insalubridade. É péssimo pagar a insalubridade, É. porque nós identificamos, nós realmente... A intenção nossa é não pagar insalubridade. Exatamente. Nosso foco é totalmente esse. Então, esses processos deferidos foi péssimo para nossa área. Para o juiz, ele não quer nem saber, né? Se você deu EPI, se você ensinou a usar ou não. Ele só quer saber que no processo que estava sem EPI, para ele a causa Não, até tem sim, a importância do EPI tem. Isso Tanto é que, defesa. volta só um pouquinho. Tanto é que ele vai ter investido. Tanto é que, não, mais um. Não, tá baixo. O próximo. Aí, não era permanente a atividade dele. Não era permanente o trabalho com agente biológico. Só que ele não tinha EPI quando ele trabalhava. Então teve sim a importância do uso do EPI. O juiz viu sim, o juiz falou, ele trabalha, ele não tem EPI, então a causa é dele. E na defesa, cabe evidência. Você provou que fornecia, não tem como definir. Cabe evidência. Ele só condena quando você não tem prova. A sua defesa cabe prova. Aí nesse caso também. Entendeu? Eu diria que por todos os processos que eu vi nos sites que eu relacionei, 99% era uso do EPI. 99% era uso do EPI. Insalubridade geral. A insalubridade 99%. Frio, calor, agente biológico, agente químico, a maioria era EPI. A maioria da causa ganha foi EPI. Os indeferidos. Os processos indeferidos, na pesquisa, ele se deu por conta mais do não trabalho permanente. Teve muitos que estava escrito que o trabalho não era considerado permanente. E as atividades que não se encaixavam no anexo 14 da NR15. O juiz, ele, como é que eu posso dizer? Ele não entendeu que você trabalhava com um agente biológico. O exemplo que eu achei lá, o trabalhador de coleta de lixo domiciliar estava pedindo insalubridade. Domiciliar. Ele não tem direito. O esgoto domiciliar também. Esgoto domiciliar é você chamar o vizinho e falar, limpa meu esgoto lá. Aí ele vai lá, limpa seu esgoto, ele vai pro juiz e fala, ele me contratou, eu quero a insalubridade dele, porque eu limpei o esgoto da casa dele. Não se encaixa no anexo 14 da NR15. Dos 6 indeferidos, um era pedido de pagamento de insalubridade para um funcionário que tinha a limpeza de esgoto domiciliar, foi o que eu acabei de falar. Foi encontrado isso e ele teve o processo dele indeferido por conta disso. Um trabalho dos 6 não era permanente, porém era fornecido o EPI. Era fornecido o EPI. Por isso que o juiz vê sim se tem EPI ou não. Não, ele não trabalhava permanente com atividade. Ele trabalha com agente biológico, trabalha, não é permanente. Quando ele trabalha, ele recebe o EPI? Recebe. Causa não ganha pelo trabalhador. E 4 dos 6 foi descaracterizado trabalho com agentes biológicos. Eram fornecidos todos os EPIs e não era um trabalho permanente também. Tá? Se deu por conta bastante do EPI. Se, por exemplo, um desses que foi indeferido tivesse o fornecimento, o treinamento, o uso adequado do EPI, com certeza também seria indeferido. Para nossa área, é bom ou é ruim o indeferimento do processo trabalhista pelo pagamento de insalubridade? É ruim. Indeferido? Não. Vou brisar aqui.
Exatamente. Não houve falha. Não houve falha. O trabalhador perdeu porque O nosso segurança do foco é trabalho esse. atuou. Se por acaso entrar com processo na empresa que você está trabalhando, eu tenho certeza que todos vocês vão ver indeferidos no processo. Pelo menos é o nosso sonho, é o meu. O meu objetivo, acho que de todos é esse, né? O objetivo de todos. Então a gente até colocou joia. Não que seja totalmente. Se o trabalhador entrou com processo, é porque tem alguma coisa errada também. Às vezes. Precisa ter analisado tudo. Nem sempre. Nem Nós sempre. temos- Por exemplo, aqui, não era permanente, tinha um É, EPI. cabe discussão, porque às vezes o trabalhador, ele também tem situações que ele sofreu a exposição, que ele adoeceu, e ele tem que buscar mesmo, né, essa melhor condição e reclamar. Só que tem alguns trabalhadores que acham que vão tirar proveito, porque alguém Exatamente. falou que existe. Eu li Então, esse processo aqui. Eu li esse processo que não era permanente, tinha um EPI fornecido. Na ata do advogado do trabalhador, ele falou para o advogado que não recebia o o EPI. papel aceita tudo, né? Não recebia EPI. E a empresa comprovou que ele recebia através de tudo. Ele teve treinamento, ele teve o fornecimento, ele tinha tudo. A empresa provou o contrário e ele pagou os processos, As custas. as custas todos os processos. Tá? Então é joia, tá? Aquele que eu falei que está em processo, que é do... Eu falei a data errada, desculpa. É do dia 24/6 de junho. Está em processo ainda, tá? Eu não coloquei o nome, né? Não, Sim. anônimo, o nome do Aham. trabalhador. A empresa eu coloquei, para vocês terem ideia, que é um serviço autônomo de água e esgoto. Não é uma empresa que registra o funcionário, ele trabalha autônomo. Ele é limpeza de esgoto, como os trabalhadores que a gente vê de saber.